Olá, Trio Mãe, que alegria ter vocês aqui. No encontro de hoje, eu vou dar continuidade à série Impactos da Parentalidade no Casal, abordando o tema as diferenças dos impactos neuropsicológicos na mãe e no pai, tá? E como que nós podemos funcionar de maneira mais assertiva para o melhor bem-estar da nossa família. Antes de nós entrarmos no tema, primeiramente, eu gostaria de convidar os parceiros e as parceiras para ouvirem também esse encontro, né, se enriquecendo de conhecimento, abrindo novas janelas, refletindo sobre os diferentes pontos de vistas, já que esse é um trabalho feito a dois, tá? E relembrando a todos vocês, como sempre, de ligarem a empatia no volume mais alto e se colocarem no centro dessa reflexão, levando sempre em consideração as suas características particulares, a das suas famílias, né, de vocês, enquanto eu vou abordando aí o tema de maneira mais abrangente possível. Você vai trazendo as suas características que são únicas para dentro da sua reflexão. Tudo bem? Então vamos lá. Bom, todo mundo que tem um filho experimenta os saltos de desenvolvimento e os marcos de grandes mudanças, né, ao decorrer da vida desse filho. E nós temos cada vez mais entendido as mudanças que acontecem dentro do cérebro da criança. E nós estamos nos tornando cada vez mais empáticos a esses fenômenos, né? Entendendo que é um processo que leva tempo e que a transformação ela vai acontecendo. Mas o que a gente muitas vezes não sabe é que essa mudança cerebral também acontece na vida adulta, principalmente quando temos um filho e aí também principalmente quando a gente está falando do primeiro filho, da chegada do primeiro filho. Então todo mundo sabe que ter um bebê é uma experiência que muda completamente a vida e pode levar algum tempo no início para se ajustar. E normalmente nós acreditamos que isso acontece somente devido à falta de rotina, à falta de sono, à falta de conhecimento do seu bebê, o que por si só, né, já é uma coisa para ser processada e que leva tempo para ser processado. Tanto é que 1 em cada 5 mulheres e 1 em cada 10 homens são afetados por problemas de saúde mental durante a gravidez e no primeiro ano após o nascimento do bebê. No entanto, apenas metade dos novos pais pedem ajuda, o que, na verdade, causa um grande alerta aí para todos nós, né? Então, entender que estamos passando por uma mudança grande e complexa e que provavelmente precisaremos de ajuda em diferentes graus, né, em diferentes áreas da nossa vida, mas assumir que a gente também precisa de ajuda, né, para que isso possa ser desenvolvido da maneira mais saudável para mim, que sou cheio de características particulares, que tenho a minha história de vida, tenho as minhas marcas, é muito importante para que a gente possa passar por essa transformação de maneira menos sofrida, dolorida, e que a gente possa ganhar com essa transformação uma maturidade, uma evolução no ser que eu sou. O que nós não levamos em consideração são outras mudanças que eu chamo de mudanças invisíveis, que acontecem dentro do adulto. A gente falou da rotina, né, do sono, e agora eu tô falando para vocês que tem uma outra mudança que acontece que muitos de nós não sabemos porque acontece aqui dentro. Então isso é, de alguma forma, invisível aos olhos, né? E é uma mudança que acontece na sua estrutura emocional, psicológica e, pasmem, acontece na estrutura do seu cérebro, tá? Isso mesmo, a estrutura física e hormonal do seu cérebro muda. E é aí, né, que mora uma resposta muito importante. Eles não mudam da mesma forma para o homem e para a mulher, tá? Mas vamos abordar aí cada uma dessas mudanças invisíveis por ordem, começando pela mudança de papel. Então, ela implica em mudanças de prioridade, né, de comportamento, de se ver pela primeira vez, quando a gente está falando desse primeiro filho, quando eu estou entrando na parentalidade pela primeira vez, ela também implica se ver pela primeira vez em uma função que eu nunca antes exerci,
né? Que me tira do centro da minha própria atenção. Então a referência de pai, se eu sou homem, ou de mãe que você tem, terá forte influência nesse papel. Então seja talvez um parâmetro que você deseja alcançar, ou bem pelo contrário, o que você queira fazer bem diferente do que lhe foi feito quando você era criança. Além disso, quando não trazemos esse assunto para a consciência, seja em reflexão pessoal ou em terapia, né, ou em ambos inclusive, o relacionamento que era feito de duas pessoas, né, eu e meu companheiro, eu ou minha companheira, passa a ser feito de 4 pessoas, que é eu, o meu pai, a minha mãe, né, e do meu marido, o pai e a mãe dele, né? E normalmente esse modelo faz com que a nossa parentalidade se torne disfuncional, normalmente cheia de choques geracionais, né? Por isso, avalie a mãe que você teve e a mãe que você deseja ser, o pai que você teve e o pai que você deseja ser, né? Nós podemos nos inspirar nesses papéis, mas não deixar que eles nos regem, principalmente de forma inconsciente. Quando eu vejo, eu estou replicando exatamente o papel que eu recebi como mãe e não colocando as minhas características, né? Então avalie os papéis de gêneros estereotipados que você cresceu vendo, que a mãe só faz assim, o pai só faz assado. Nós somos pessoas diferentes, vivendo em uma era diferente, criando crianças diferentes. Por isso que a gente pode sim se inspirar na parentalidade que a gente recebeu como filhos, mas é preciso colocar a mão na massa e construir de acordo com quem você é, com a criança que você tem, a era que você está vivendo, porque tudo isso vai impactar, né, o seu papel parental. E é muito importante que ele esteja alinhado com essas 3 coisas, tá? O segundo ponto é ter filhos também leva à mudança de identidade. Então, casais vão normalmente de amantes para pais, muitas vezes, né? Uma esposa se torna uma mãe, um marido se torna um pai, e não para a criança. Agora eu tô falando da visão, né, de marido e mulher se enxergar como pai e mãe. E às vezes nós mergulhamos de cabeça nesses novos papéis, né? Tirando aí nosso parceiro, nossa parceira, da sua identidade de marido, de esposa, tá? Então, outro acontecimento comum é a projeção do nosso próprio pai, da nossa própria mãe, no nosso parceiro ou da nossa parceira, tá? Onde traumas e acontecimentos que eu vivi na relação com o meu pai ou com a minha mãe acabam vindo como gatilho ao ver o meu parceiro ou a minha parceira exercendo esse mesmo papel. Então, novamente, pare, analise se esse é o seu caso, reflita sobre o assunto e leve para terapia. Não é responsabilidade do seu parceiro ou da sua parceira suprir essa falta que foi deixada pelo seu genitor, e você não merece viver com esse peso, viver com esse gatilho constante, né? Então leve isso para terapia, você merece esse acolhimento, isso é possível de ser elaborado novamente, né? Reelaborado, transformado, e você vai ver o impacto que isso faz na expressão da sua parentalidade e como você recebe, né? Vivencia ali a parentalidade também do seu parceiro ou da sua parceira, tá bom? Outro processo comum dos pais de primeira viagem é o luto de quem eu era. Sim, a parentalidade também envolve luto. Aliás, todas as fases do desenvolvimento envolvem o luto, né? De deixar para trás uma fase que me era familiar para entrar numa nova fase aonde eu não conheço, aonde existe um desconhecido, aonde eu perco alguns privilégios, aonde eu ganho novas responsabilidades, mas também ganho, né, novas coisas que me deixam feliz, aonde eu me identifico. Isso acontece na primeira infância, isso acontece na adolescência, isso acontece na virada da adolescência para a vida adulta. Então a vida está cheia de lutos, não o
luto como a gente, né, tem em mente do perder um ente querido, por exemplo, mas esse luto mesmo de soltar, né, deixar ir para que eu possa viver essa nova fase. E eu tenho visto muita dificuldade, principalmente da parte dos pais, nesse processo de deixar ir o que eu conhecia e me entregar a esse novo, muito também pelo medo, né, do desconhecido e o apego dessa pessoa, dessa vida que eu construí, né? Então esse luto normalmente é de quem eu era, da vida que eu conhecia, do estilo de vida que eu gostava de ter. Então é normal sentir falta da vida que até então era tudo que você conhecia, né? Que muitas vezes foi suado para conquistar, né? Que estava em um padrão que te dava muitos prazeres. Mas não se esqueça que é por um tempo, inclusive, determinado, né? Essa mudança inicial de um primeiro bebê, né? Então o bebê vai crescer, as circunstâncias e a dependência dele também vai mudar e você vai ganhar mais desse tempo de volta para si. Eu sempre digo que quanto mais a gente busca uma divisão igualitária da rotina e das responsabilidades, mais a nossa relação familiar é saudável e mais vai aparecendo lacunas de tempo para si mesmo. Inclusive, no âmbito do relacionamento, o luto também acontece, né? Pode ser que antes de vocês engravidarem, vocês estavam vivendo a melhor fase da vida de casal e que com a chegada do primeiro filho, você sinta falta do que vocês podiam usufruir, desfrutar antes, né? Inclusive, se sentir arrependido, sentir falta daquele modelo que vocês tinham antes. Esse processo é natural, tá? E é natural que no instinto de sobrevivência, né, de dar conta da demanda mais latente, que é o bebê, o relacionamento fique mesmo em segundo plano, né? Provavelmente por alguns anos, né, o tempo voltado exclusivamente para um casal, né, para um para o outro, ele vai ser mais escasso mesmo. Mas se a gente souber criar pequenos momentos de qualidade juntos, tempo de qualidade, ainda que o tempo seja reduzido, o amor ele vai se nutrir nessas pequenas doses homeopáticas de atenção, de carinho e amor. E a forma como esse relacionamento será vivido é diferente depois que nós temos filhos, mas isso não quer dizer que tem que ser pior, entende? Porque como a gente também vai se transformando nesse processo como indivíduos, né? É claro que isso vai impactar no nosso relacionamento. Porque o relacionamento que a gente conhece antes dos filhos, a gente também está falando de duas pessoas que eram diferentes. Então, buscar, eu falo sempre que tentar correr rio acima, nadar rio acima, né? É um trabalho sempre muito mais exaustivo. É um trabalho, inclusive, que a gente não pode vencer, né? O mecanismo aqui é de ajustar as velas do nosso barco e deixar essa vida fluir, se encontrando nas novas características que eu tenho, né? Nas habilidades novas, na maturidade que eu vou ganhando e levando isso também para o nosso relacionamento, né? Aquela frase que é muito comum: você mudou, você não é mais o marido que eu conhecia, a esposa que eu conhecia. Não, né? Dentro do nosso relacionamento, de começo ao fim da vida, né? Se for um relacionamento aí de longos anos, a gente não é a mesma pessoa que se casou, né? E esse é um trabalho constante do nosso relacionamento, né? De ir trazendo essas mudanças, e que bom que a gente muda, que bom que a gente é diferente, né? Que boring seria, que chato, monótono seria ser a mesma pessoa, ter o mesmo relacionamento por 10, 20, 30, 40 anos. Que gostoso que a gente traz coisa nova, que a gente se transforma, que a gente vive de maneiras diferentes, tá? Então tá aí uma outra perspectiva dessa mudança para você levar para sua reflexão como uma sementinha e continuar essa reflexão não só aqui dentro do nosso encontro, mas também para sua vida, né? Vivendo a vida mais consciente, como eu sempre falo para vocês. Agora é importante lembrar um agravante desses processos todos da parentalidade de primeira viagem, principalmente, tá? Não que depois, né, quando a gente tem um segundo ou um terceiro filho, não aconteça essas mudanças, mas ela é muito mais impactante quando eu saio de uma vida sem filhos e entro pela primeira vez na vida com filhos, né? E aí a gente tem um agravante nesses processos todos que a gente tem falado até aqui,
que é que você está lidando com todas essas transformações e impactos não estando na sua melhor versão. Por quê? Porque você está sem dormir, você está com a carga mental alta, você ainda está tentando entender como o bebê funciona, tentando se entender nesse processo. Então não é que você está passando por todas essas mudanças dormindo tranquilamente, não tendo nenhuma outra preocupação, não tendo preocupações do trabalho, não tendo preocupações familiares. Não é que você está no seu melhor, focado em resolver única e exclusivamente essa transformação que está acontecendo na sua vida, né? E por que eu estou falando isso? Para que a gente seja realista nas nossas expectativas e entenda que esse processo é longo e ele é trabalhoso sim, cheio de altos e baixos, né? A privação de sono faz com que você produza muito mais cortisol, que é o hormônio do estresse, o que contribui para a nossa rispidez, para a nossa chateação, para a falta de criatividade para a resolução de problemas, né? E dificuldade aí em fazer dessa fase o mais smooth possível, né? O mais tranquila possível. Então a gente também tem que colocar isso na balança, de ter paciência, de ter empatia com a gente mesmo. Eu não tô no meu melhor, né? Então eu vou dando o meu melhor, que varia diariamente, porque o meu melhor ele não é estático, o meu melhor ele não é sempre o mesmo. Então tem dias que eu dormi pior, eu tô com menos saco para lidar com isso, eu vou fazer o basicão ali, eu vou me recolher, eu vou ficar um pouco mais em silêncio. Olha, hoje eu não tô legal para conversar, vamos deixar essa conversa para amanhã, para depois de amanhã, para que ela possa ser realmente produtiva e nos fazer bem. Então entendendo, né, tendo empatia, que eu trago tanto aqui de ter empatia, esse olhar para as crianças, mas também de voltar essa empatia para nós mesmos, que às vezes é o mais difícil, né? É nos olhar com empatia e de acolher os nossos processos, ter paciência, que a gente não vai se adaptar no primeiro mês e talvez nem no primeiro ano, né? A gente começa a ir se sentindo mais familiarizado com o que a gente está vivendo, mas vocês que têm filhos sabem que o filho de 1 mês não é o mesmo do filho de 2 meses, nem de 3, nem de 4, nem de 5. Então, enquanto a gente está em toda essa adaptação, essa criança também está mudando constantemente, o que faz com que a gente tenha que mudar de novo, de novo e de novo. Então, eu encontro ali um patamar onde acho que agora as coisas se encaixaram. A gente consegue voltar um pouco da nossa atenção para o nosso relacionamento. Salto de desenvolvimento, dentinhos nascendo, né? Vacinas e todas as milhares de coisas que vocês como pais sabem muito bem que implica, né, nessas mudanças que esses primeiros anos da vida da criança vai trazer. Então ter paciência, a gente vai se encontrar. Ora essa balança tá um pouco mais para lá, ora essa balança tá um pouco mais para cá, mas a gente está sempre buscando esse equilíbrio na medida do possível. Ter paciência com o nosso processo, né? A gente precisa deixar isso mais claro na nossa mente, porque a gente vive num mundo muito ligeiro, onde as coisas são tudo para ontem. A gente compra no Amazon, ele entrega no mesmo dia, né? Então as coisas chegam até nós, os processos que estão ao nosso redor, eles estão cada vez mais rápidos. E a gente leva essa mesma impressão para o nosso relacionamento, né, que o nosso relacionamento também precisa mudar e se adaptar com essa rapidez. Mas tudo que envolve o ser humano é o processo que faz a diferença, tá? Não é o ponto A para o ponto B, mas é entre o ponto A para o ponto B que faz essa diferença. Se eu raspar o cabelo hoje, vai levar um tempo para esse cabelo crescer. Se eu quiser emagrecer, se eu quiser ganhar massa muscular, vai levar um tempo e é o processo que vai me fazer chegar nesse lugar. E no nosso relacionamento não é diferente. Em tudo, no desenvolvimento infantil, no desenvolvimento do adulto, leva tempo. Então ter paciência com o processo. E por isso que eu falei lá no começo do nosso encontro que começamos a ter mais paciência com o desenvolvimento infantil, porque nós passamos a entender o processo, que aquela birra, por exemplo, é uma incapacidade do cérebro e não algo arquitetado para me atingir. E muitas vezes, né, as turbulências que passamos na parentalidade também está nesse mesmo parâmetro, está nesse mesmo âmbito. Né? É um processo que está acontecendo dentro de mim, que leva tempo, né? Que tem as suas características hoje, pode ser que amanhã eu tenha digerido melhor e isso muda. Então, de processos cerebrais, né? Que quando
compreendidos, nós podemos trabalhar ao nosso favor. A gente faz isso, né? Estamos aprendendo cada vez mais a fazer isso com maestria com as nossas crianças. A gente também precisa entender que acontece o mesmo processo dentro do cérebro do adulto e que a gente precisa ter também essa mesma paciência para que a gente consiga se desenvolver. Porque se eu fico em negação, se eu fico dando murro em ponta de faca, esse meu processo que é natural e que vai levar um tempo e tem os seus processos de altos e baixos, né? Ele começa a ganhar um impedimento, ele começa a ganhar mais uma dificuldade, e aquilo que já leva tempo naturalmente vai levar ainda mais tempo. Então agora, finalmente, né? O que acontece com os nossos cérebros? As pesquisas que eu vou compartilhar aqui com vocês agora, elas vieram da National Library of Medicine, tá? É um instituto dos Estados Unidos. E é um estudo que ele ainda está em andamento. Ele não é um estudo conclusivo, tá? Não foi terminado. Então vai ter várias lacunas que ainda faltam informação. Mas eu acho que ele dá uma boa fundação porque nós precisamos saber para que a gente tenha mais paciência e saiba como lidar com os nossos processos, tá? Então, como eu sempre falo para vocês, infelizmente, a ciência e a pesquisa científica, ela, como tudo, né, está em andamento, né? E eu falo que se a gente tem poucas pesquisas na área infantil, menos ainda na área maternal, né, no que envolve o casal depois de ser pai, isso é muito mais escasso. Então pode ser que daqui a um ano a gente tenha um pouco mais de resultado, isso tenha avançado e, né, aberto um pouco mais de janelas de conhecimento aí, e eu volto para trazer para vocês o que tiver de mais novo no âmbito da ciência, tá? Mas o que então eu encontrei e tô trazendo aqui para vocês? As pesquisas sobre gravidez e maternidade mostram que gestantes e puérperas passam por um processo de poda sináptica ainda maior do que ocorre na puberdade. Deu para entender? A gestante, enquanto ela está gestando, o cérebro dela vai passar por poda sináptica, conexões, né, de neurônios. É quase que como uma planta que vai crescendo, né, para todos os lugares e para todas as direções. Lá na sua puberdade, o seu cérebro faz essa poda, né, lembrando que isso aqui não preciso mais, isso não vou usar na vida adulta, isso aqui é mais importante, então vamos focar no crescimento disso. O cérebro faz essa poda, tá? Uma ilustração bem simples. Quando a mulher está gestando, ela também passa por uma outra poda sináptica que é ainda maior, que ocorre na puberdade. E enquanto algumas partes do cérebro das novas mães perdem massa cinzenta, talvez explicando aí inclusive o esquecimento durante a gestação, ou o que eles chamam aqui de baby brain, né? Quem já esteve grávida sabe o quanto a gente sente que o nosso cérebro murchou, né? Sente o quanto eu não consigo buscar essas informações, não sei o que eu ia fazer, né? Tô falando e perco o fio da meada. Tudo isso acontece não é porque é uma mera coincidência, né? O seu cérebro tá passando por uma poda sináptica, tá? Então há essa perda dessa massa cinzenta do seu cérebro, que a gente chama aí de baby brain, de que algumas mães, inclusive, algumas não, várias mães se queixam, né? Em outras áreas do cérebro, a massa cinzenta aumenta. Então, pensa no órgão em si. Ele muda em algumas áreas. Umas áreas crescem, outras áreas diminuem. Então, o cérebro que você tinha antes de ser mãe não é o mesmo cérebro que você tem depois de ser mãe, tá? Isso inclui especialmente a área do cérebro que nos ajuda a entender o que a outra pessoa pode estar pensando. A gente está falando da habilidade, né, de olhar para o nosso bebê e é fome, é sede, é sono, é dor, tá? Essa parte do nosso cérebro se desenvolve e cresce
durante a gestação sem que você faça nada, né? Naturalmente, o seu corpo vai passar por esse processo, tá? Então, essa compreensão é necessária para a empatia, né? Uma qualidade essencial aí para a parentalidade. Então, tornar-se mãe provavelmente aumentará o seu quociente da empatia, tá? Então, quando os pesquisadores reanalisaram os cérebros dessas mães 2 anos após o parto, eles descobriram que essas mudanças ainda estavam presentes, sugerindo que elas podem ser permanentes. Lembra que eu falei que o estudo não está finalizado, né? Então, conforme vai passando os anos, eles vão continuar estudando essas mulheres para a gente ter essa certeza de é isso mesmo? É uma mudança para sempre, né? Mas o que descobriu-se até aqui é que até os 2 anos estava lá, essa mudança continuava da mesma forma, o nosso cérebro tinha ganhado um novo formato e novas habilidades, tá? As mulheres, porque é um processo natural gestacional que é dado gatilho pelos hormônios da gravidez, tá? Os pais não passam pelo mesmo processo de poda sináptica que as mães, tá? Mas também eles passam por mudanças cerebrais que são significativas, sim. Estudos mostram alterações hormonais, incluindo uma diminuição de testosterona e cortisol, né, que é o hormônio do estresse. O estradiol, que é uma forma de estrogênio que também está presente nos homens, e a prolactina aumentam, tornando os homens mais carinhosos. Então, ao contrário das novas mães, para os novos pais, essas mudanças não parecem ser permanentes, tá? E podem começar a desaparecer após os primeiros meses de paternidade. Então, é importante a gente entender que para a mãe o processo vem natural, porque ela gesta. E o fato dela gestar e o corpo dela precisar fazer uma mudança gigantesca hormonal, isso impacta no cérebro dela, na parte física e nas consequências disso. O homem não tem essa mudança. Eu vou passar com vocês de hormônio, para vocês entenderem como que a gente precisa então estimular nesse homem essas mudanças. Da maneira que para a mulher vem natural, para o homem precisa ter um estímulo para que isso aconteça, tá? Então vamos entender aí um pouco mais desses hormônios e os seus efeitos. Então, conforme demonstrado por Feldman e os seus colegas, que é quem, né, fizeram essa pesquisa, níveis elevados de ocitocina podem estar associados a diferentes padrões de comportamento parental em homens e mulheres. Então, o mesmo hormônio tendo diferentes padrões dentro do corpo de um e do outro. Por exemplo, aumentos na ocitocina materna foram associados à demonstração de afeto e amor em relação ao bebê, enquanto aumentos do mesmo hormônio, da ocitocina, no pai foram especificamente relacionados com toques estimulantes, tá? Como brincar, como sair para andar de bicicleta, como jogar a criança para cima, mas não afetuosos. Então eles aumentaram o hormônio na mãe e no pai, e a resposta é diferente no cérebro da mulher do que é no cérebro do homem, tá? Então perceba que o mesmo hormônio tem efeitos diferentes dentro do cérebro de cada um, tá? Agora, a testosterona, eu acho essa palavra super tricky de falar. Vira e mexe, eu me enrosco com ela. A testosterona é um hormônio esteroide anabólico que tem sido associado a 2 comportamentos em machos, em homens, tá? Comportamento de acasalamento e cuidado. Então, os níveis de testosterona são mais altos durante os comportamentos aí de acasalamento e significativamente mais baixo durante os comportamentos parentais. Então, além disso, durante a transição para a paternidade, parece haver uma diminuição significativa nos níveis de testosterona em pais humanos,
tá? Porque a gente tem, né, como sociedade, esse homem tem se aproximado mais da família, né? E o fato dele estar mais envolvido, mais presente, sendo cada vez mais chamado, né, para esse lugar de cuidar, né? A gente tem analisado esses homens antes de ser pai e depois de ser pai, e o fato dele estar ali mais próximo da família faz com que a testosterona caia, e aí sim ele consegue ter essa dedicação maior. Então, parece, de acordo com esse estudo, que quanto mais elevada a testosterona desse homem, mais dificuldade o cérebro dele tem de vincular, de se importar, de cuidar, né, de ter mais empatia com a família de uma forma geral, não só com as crianças, tá? A proximidade com a parceira grávida e o aumento do contato com o bebê após o parto contribui para o declínio dos níveis de testosterona, tá? Fleming e outros, né, descobriram que homens que tinham níveis mais baixos de testosterona eram mais empáticos com o choro dos seus bebês, né? E é engraçado porque muitas mães me falam, Marília, ele não se incomoda que a criança tá chorando. A criança faz um e eu não consigo não ir. Parece que o meu corpo grita para que eu vá atender aquela criança. Sim, é a mudança que aconteceu dentro do seu cérebro, que para ele é de uma forma diferente. E novamente, então deixa para lá, então não vamos fazer nada a respeito disso, é o nosso cérebro que fez essa mudança. Para nós vem naturalmente, para eles é preciso ser trabalhado. Não quer dizer que não vai ser alcançado, mas precisa ser estimulado, tá? E aqui foi dito, né, que a proximidade com a parceira grávida, o aumento com o contato com o bebê faz com que a testosterona decline, caia e ele tenha mais esse desejo, essa empatia mais aflorada em atender também as necessidades do bebê. A prolactina. A prolactina ela é comumente associada ao início e à conservação do comportamento materno entre os humanos, né? A prolactina, ela facilita a neurogênese nas mães, que é o processo de formação de novos neurônios dentro do cérebro da mãe, que tem sido correlacionado com o início do comportamento materno, tá? Então, além disso, a prolactina, ela desempenha um papel aí importante na lactação, que é o que a gente mais conhece, inclusive, né? Esse hormônio sendo associado aí à lactação. E os níveis de prolactina, eles aumentam naturalmente durante a gravidez, né? E logo após a mãe estabelecer um contato com o recém-nascido, né? Isso também aumenta ainda mais. E claro, no momento da amamentação. Quando a gente fala aí da golden hour, né? Da primeira hora de ouro, o skin to skin, o pele a pele, assim que o bebê nasce, é no intuito de fazer a sua prolactina, né? Fazer um spike. Fazer a sua prolactina que nem um foguete e ir para cima, porque é o que vai ajudar, né, na sua lactação. Então, por isso esse desejo que a gente tem de colocar esse bebê pele a pele, né, assim que ele nasce, né? Em contraste, os homens, né, especialmente os pais aí de primeira viagem, mostram uma queda inicial nos níveis de prolactina aproximadamente 30 minutos após a sua primeira exposição aos estímulos do bebê. O corpo da mulher vai ficar constantemente produzindo isso. É uma coisa que vem naturalmente por ela ter gestado, né? A gestação dá o trigger, dá o gatilho. Então o nosso corpo faz a produção natural, o homem não. E olha que engraçado, você coloca um homem em contato com esse neném, 30 minutos depois, se você tirar ele desse contato, essa prolactina cai. Contato. Né? Esse pai precisa estar em contato para que esse hormônio, como no nosso corpo naturalmente é produzido, ele precisa estar ali em contato para que isso seja produzido. Então, este efeito peculiar, ele é restrito apenas a pais de primeira viagem, inclusive, com os níveis de prolactina
aumentando aí com a exposição ao estímulo do bebê. Porque depois que você já tem um filho, o seu corpo já está mais acostumado, né, ao cheiro daquele bebê, o carinho, o toque, as brincadeiras, o nosso estilo de vida com aquela criança. Mas quando a gente está falando de um primeiro pai no começo dessa paternidade, a gente está falando de um cara que até agora nunca teve essas produções, né? Nunca precisou desses hormônios e desses comportamentos. Então a gente fala de uma primeira mudança que é muito drástica. Depois, como eu estou sempre em contato com essa criança, é como se o meu mecanismo já entendesse esse processo e tivesse mais facilidade com essa produção e produz, né? Toda vez que eu estou com a minha criança. Mas por isso que nesse primeiro momento era muito importante que esse pai tivesse uma licença paternidade tanto quanto a licença maternidade. O fato dele sair de casa, né, e ter só um tempinho ali no começo, às vezes nem isso, porque o neném tá dormindo, né, e aí lá só no final do dia, faz com que esse processo de vinculação do homem com a sua paternidade leve muito mais tempo. Porque se ele precisa estar em contato com o bebê para produzir todos esses hormônios que vai nos trazer, né, para nossa parentalidade, e ele fica a maior parte do tempo fora de casa, realmente esse processo vai ser muito mais longo, demorado, cheio de frustrações e assim por diante, tá? Então, homens com experiências na paternidade apresentam maiores aumentos de prolactina ao ouvir o choro do bebê do que os de primeira viagem, porque ele já tem mais contato com essa criança e o corpo já aprendeu, né, mais da produção desses hormônios. Curiosamente, essa queda inicial no nível de prolactina é complementada por um aumento inicial de testosterona quando os pais de primeira viagem ouvem o choro dos seus bebês. E os pesquisadores especularam que esse aumento inicial aí da testosterona ao ouvir o choro do bebê pode ocorrer quando o pai se prepara para defender a criança contra qualquer indício de ameaça que possa ter provocado o choro do bebê, né? Então, a gente está falando aí de uma evolução de séculos e séculos e séculos e séculos, né? Isso não acontece do dia para a noite e a gente tem o cérebro que foi evoluindo para chegar até aqui, né? Daqui séculos e séculos e séculos para frente, teremos outro cérebro que funciona de uma outra maneira. Mas a gente ainda tem muitos resquícios desse homem das cavernas, digamos assim, né? Então, naquele momento que o homem ouvia o choro do bebê, em vez de produzir a prolactina, que é ir lá e acolher e abraçar e fazer esse bebê se acalmar, o cérebro dele produzia testosterona, porque o intuito era o quê? Proteção. Era de correr atrás desse vilão que estava aí ameaçando o seu bebê, esse predador, né, de lutar contra esse predador, de lutar contra a coisa que estava fazendo com que esse bebê chorasse, né? Então, tá vendo como o cérebro funciona de maneira diferente? Então, agora, com essa maior exposição de pele a pele, contato, vivência desse homem com esse bebê, a gente começa a fazer essas mudanças hormonais para que esse homem consiga se adaptar à nova forma de parentalidade, tá? Em resumo, o estudo examinou os principais hormônios que são criticamente aí envolvidos nos comportamentos parentais, tá? As evidências atualmente disponíveis geralmente apoiam a visão de que a maioria desses hormônios tem efeitos específicos do sexo, que por sua vez estão aí correlacionados com diferentes comportamentos de cuidado. Nas mães, esses hormônios parecem predizir aí comportamentos caracterizados como afetuosos com os filhos, enquanto nos pais estão correlacionados com comportamentos que podem ser classificados como estimulantes e lúdicos com os seus filhos. Embora eles tenham examinados cada um desses hormônios separadamente, tá? Assim como a maioria dos estudos que foram revisados fizeram, é importante observar que esses hormônios não agem isoladamente, tá? Mas interagem, né, uns com os outros e podem influenciar coletivamente os comportamentos parentais. Então, como eu falei para vocês, não é um estudo que está concluído, mas é uma base, né, para que a gente entenda muitas vezes que
Não é que meu marido está fazendo isso, tendo esse comportamento de pirraça, né? Ele não está vinculando como eu, ele não se incomoda como eu, com o choro do bebê, com o desejo de acalentar, porque ele está fazendo de propósito, né? Existe uma forma de funcionar, existem cérebros que impactam de maneira diferente com o aumento desses hormônios. Tem um cérebro que naturalmente esses hormônios serão estimulados porque é o cérebro que gesta, né? E um que não, que a gente vai precisar trabalhar esse cérebro para que ele chegue mais próximo desse cérebro feminino, tá? Então, quando uma mulher se torna mãe, o seu cérebro libera reações bioquímicas em preparação para se tornar mãe, né? Provocados aí pelos hormônios da gravidez. Então, fora todos os hormônios que o seu corpo produz em pró de construir um novo ser humano, esses hormônios também te preparam para a maternidade. Ele faz já a mudança física no seu cérebro, né? Podando algumas áreas, aumentando outras áreas que eu vou precisar mais ser usado, e é quase que a gestação de alguma forma me desse uma ferramenta um pouco mais preparada para lidar com aquilo, tá? Portanto, apenas olhando para o bebê, o sistema de recompensa no cérebro da mãe reage aproximando-a do filho. O simples fato de olhar para o bebê faz com que o seu sistema de recompensa do seu cérebro se aproxime, né? Te dê prazer, traga você para esse bebê. E além disso, a ocitocina, né, que é o hormônio do amor, ele é induzido por meio da amamentação, continuando a proteger o relacionamento da mãe e do bebê. Então, para as mulheres que amamentam, é quase que como uma prevenção que o seu cérebro fez, né, de continuar constantemente te reabastecendo com ocitocina, porque o ato de amamentar vai fazer com que você naturalmente produza ocitocina, garantindo aí esse vínculo entre você e o seu bebê. O homem não amamenta. Ele não tem naturalmente no corpo dele, né, um corpo que toma aqui um pouco mais de ocitocina, toma aqui, né, naturalmente para que você esteja apaixonada por esse bebê. Eu não estou falando apaixonada pelo ato de maternar. Estou falando apaixonada pelo bebê, tá? Como o pai naturalmente não experimenta reações químicas no mesmo nível da mãe, pode ser mais difícil formar um vínculo imediato, tá? Ou um vínculo parecido com o seu mãe, tá? Portanto, especialistas sugerem formas alternativas de auxiliar o apego paterno, como a sintonização, os cuidados diários e o contato pele a pele com o bebê o mais rápido possível no pós-parto e o mais frequente possível, pele a pele, tá? Olha aí o banho de chuveiro entre o bebê e o papai, né? O quanto mais a gente puder estimular, né, esse pai para ter contato pele a pele com essa criança, cheirar essa criança, tocar essa criança, mais o corpo dele também irá produzir esses hormônios, o que vai auxiliá-lo no processo de vinculação, de interesse, né, de ter de ser tocado pelas necessidades do bebê, a empatia perante o seu filho, tá? No entanto, pesquisas mais recentes sugerem que os homens podem experimentar um aumento na ocitocina, né, uma diminuição na testosterona e níveis mais altos de vasopressina, que é um hormônio ligado ao vínculo, se a gente tem mais contato, tá? Então, inclusive, quando eu falo para as minhas pacientes, vamos fazer o dia do papai, né, ou amanhã do papai, que seja, que é o dia que você sai de casa para fazer o que você desejar fazer, inclusive nada, né, se é essa a necessidade que você tem de fazer um pouco de nada na sua semana, é para dar a oportunidade para esse pai fazer essa vinculação, para dar a oportunidade para ele, não é no intuito de vou te punir, para você ver o que é que eu passo durante a semana, né? Mas no intuito de você ter o seu espaço para construir com o seu filho esse vínculo, né? Que é tão rewarding, né? Que é tão maravilhoso, que é uma das conexões mais lindas que o ser humano pode ter, né? Então, ter esse momento que é só deles,
né? Onde não tem a intervenção, onde eu não estou ali, onde meu corpo não grita para intervir naquele processo, deixar que eles tenham o momento deles, vai ajudar com que esse homem consiga fazer essa produção hormonal, tá? O que os estudos têm demonstrado até aqui responde uma pergunta que eu, Marília, e os meus colegas de profissão também recebemos muito, que é: Marília, por que meu marido não engata na paternidade como eu engatei na maternidade? Por que eles demoram mais para clicar com o papel de pai? Por que ele não tem as mesmas preocupações e cargas mentais que eu tenho? Por que eles não veem a mesma graça, não sentem essa mesma necessidade de cheirar, de abraçar e pegar o nosso filho no colo? Por que não tem dificuldade de ficar longe do nosso bebê como eu tenho e assim por diante? Porque o nosso corpo naturalmente nos embebeda, entre aspas, desses hormônios, e para eles é algo que precisa ser estimulado diariamente. Não é uma coisa que coloca eles lá então 30 minutos pele a pele com o bebê lá na hora do parto e pronto. Agora o corpo deles ligou o gatilho, virou a chavinha e agora o corpo deles naturalmente vai precisar fazer isso. Não. Para eles é constante, é um trabalho de academia, diariamente fazendo esse processo. Eu falei para vocês que foi feita a pesquisa de dar o bebê para esse homem lá na hora, né, do pós-parto, esse homem ficar pele a pele, sobe a ocitocina dele, você tira o bebê 30 minutos depois, a ocitocina já caiu de novo, entende? Para eles é um trabalho de manivela, só que de todos os dias, enquanto para nós é uma coisa que o nosso corpo vai produzir naturalmente. E o que vemos na transição para a paternidade é que se o marido está consciente desse processo de que, opa, para mim é um trabalho que eu preciso fazer diariamente, e ele está engajado, participativo, exposto ao bebê, isso o ajuda a superar esse gap da natureza hormonal entre os sexos, tá? O engajamento positivo dos homens como pais vai muito além de atender aos pedidos da mãe, tá? Escuta o que eu tô dizendo. O engajamento positivo dos homens como pais vai muito além de atender os pedidos das mães, porque pedir também é carga mental. Pedir também é carga mental. Para que o nosso relacionamento possa ser vivido de maneira leve, né, ou mais leve que seja, prazerosa, a empatia precisa estar no volume mais alto dentro da parentalidade. Se a empatia está no volume mais alto dentro da parentalidade, dentro do relacionamento, eu vou viver um relacionamento mais leve, mais prazeroso, mais gostoso, tá? Como eu já mencionei em um outro encontro, nós precisamos passar de cooperadores para colaboradores. Presta muita atenção na diferença entre cooperar e colaborar. Cooperar significa cumprir sua parte para que os demais possam fazer o mesmo, chegando ao resultado esperado. Cooperar significa cumprir a sua parte para que os demais possam fazer o mesmo e chegar ao resultado esperado. Colaborar, por sua vez, é mais do que isso. Significa se preocupar em entender o todo, o processo, encontrando maneiras de fazer com que a sua parte tenha um impacto ainda mais positivo para os demais, tá? Então é uma expansão da consciência, é ir além de ticar boxes, né? Fazer o que me é pedido, cumprir só com a tarefa que ficou sobre a minha responsabilidade. Colaborar é expandir a minha visão. Opa, eu consegui terminar o que eu estava fazendo, ou eu estou percebendo que hoje o meu companheiro, a minha companheira, tá, né? O melhor dela hoje está aqui, normalmente é aqui, mas hoje o melhor dela está aqui, então eu vou modificar o que eu normalmente faço, né? Para que a nossa balança não fique tão assim, para que a nossa balança fique então um pouco menos desequilibrada no dia de hoje, né? Eu falo que o cooperar é quase que robótico.
Ué, mas a gente não combinou que eu lavava a louça? Eu lavei a louça. O resto da cozinha tá aquele caos. Mas o que a gente tinha combinado que eu ia fazer é lavar a louça, eu fiz. Mas eu tô vendo a minha esposa ali, né, tentando dar conta de 2 crianças doentes, chorando, né? Colaborar, abrir aí a minha expansão, porque quando eu mudo esse comportamento, quando o peso da parentalidade é dividida igualitariamente ou mais possível, porque nem sempre é difícil, inclusive, chegar nos 50%, sobra mais espaço para relaxar. Quando o peso da parentalidade é dividida mais igualitariamente possível, sobra mais tempo para ambos relaxar, para ter vontade de curtir o parceiro, para ter vontade de curtir o parceiro, né? Se produz menos hormônios de estresse e, consequentemente, se eu produzo menos hormônios de estresse, existe maior possibilidade, inclusive, da libido ser produzida. Se o meu cérebro está embebedado de cortisol, não há espaço para que seja produzido qualquer outro hormônio de relaxamento, de alegria, de libido, tá? Existe mais espaço mental para diálogo, para querer conversar sobre coisas bobas, sobre como você tá, como que foi lá no seu trabalho e também para conversar ali sobre como que a gente vai fazer, a gente está precisando fazer um ajuste, né? Aquela conversa que é construtiva, não aquela conversa que tem o intuito de te tacar pedra, de mostrar para você o quanto eu tô chateado, o quanto eu tô pesada nesse formato que a gente tá. Então existe mais espaço mental para diálogo, existe mais admiração, existe mais parceria, né? Os laços afetivos ficam ainda mais fortes e estáveis. Então muitas vezes a gente fica buscando dentro do relacionamento parental o meu espaço a qualquer custo, né? Dane-se, eu preciso da minha pedalada, dane-se, eu preciso ir pro meu futebol, pra minha academia, eu preciso sair, eu tô cansado, eu preciso do meu tempo, vocês que se virem, eu não vou ligar para isso agora. Aonde, na verdade, quanto mais a gente está colaborando como família, mais sobra espaço, mais sobra, porque a gente está leve. Daí não é só um carregando e tacando a pedra no outro que não está carregando, né? São os dois dividindo aí esse peso e aí fica mais leve de caminhar. E aí eu tô mais disposta para outras coisas, eu tô mais aberta, né? Eu tô mais welcoming, né? Então, eu espero que o nosso encontro de hoje tenha sido aí uma luz em alguns pontos de escuridão dentro da sua reflexão, talvez uma sementinha, eu espero que esse encontro tenha sido, para que você cultive essa semente, para que a gente não termine esse encontro aqui e você nunca mais pense a respeito desse assunto, né? Viver a vida conscientemente, viver uma parentalidade consciente, viver uma relação consciente, é estar constantemente nos relembrando dos nossos processos. É essa vida que eu queria viver, não tem uma outra maneira de fazer isso, qual uma versão diferente disso que a gente faz, será que por esse período a gente precisa adaptar isso, eu fico com um pouco mais enquanto, né, você tá lidando com tal coisa, depois a gente reorganiza e divide de novo, eu tenho interesse, eu quero buscar, né? Relacionamento é isso, é uma construção, assim como quando a gente abre uma empresa, né? Tem tantas coisas que a gente precisa aprender, tem momentos na nossa empresa que a gente vai trabalhar aqui, ó, final de semana até tarde da noite, e aí depois a gente passa por um período de colher bons frutos, as coisas ficam mais leves, e aí de novo vem, às vezes, uma crise mundial e a gente, né, tem que trabalhar de novo e é difícil, putz, vamos ver uma outra maneira de fazer isso, vamos jogar isso no online. A gente não faz isso dentro das empresas, o relacionamento não é diferente, né? Ter interesse no nosso relacionamento vai nos ajudar, inclusive, nesse processo. Então, tudo que eu quis trazer hoje para vocês é entender como funciona o nosso mecanismo, como a gente aprende como funciona o mecanismo nas crianças e por isso, né, a gente acaba tendo ferramentas de mais paciência, porque eu entendo que é um processo, eu entendo que tem que ser feito dentro desse processo, dessa mesma maneira que eu quis trazer para vocês hoje, não para que a gente faça, então é isso, não tem o que ser feito. Tem,
né? Inclusive, conhecer o processo nos dá assertividade no que precisa ser feito, né? Então, mais toque, mais contato, mais cheiro, mais momento exclusivo, para que esse homem também vá sentindo os prazeres da paternidade e não só como um peso de uma responsabilidade, tá bom? Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e até o nosso próximo encontro.